Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, onde eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai perceber aqui que o crente, independente de que ele seja, que usa disfarce, ele não é convertido, não conhece a Deus. Por que digo isso? Porque a mensagem que vou mencioná-lo tem tudo a ver com o que acabei de dizer. Por isso seria importante que você ouvisse, especialmente o fim da mensagem. E que ao fim da mesma você se perguntasse, espero que não, se você não é uma das pessoas que tem o véu sobre o coração. Repito, espero que não seja, mas infelizmente muitas pessoas na presença de Deus e que até hoje carrega o véu sobre o coração ou sobre a face de alguma forma. Mas você vai ver que em Cristo o véu é removido, seja na face ou no coração. Em Cristo o véu deve ser removido de um jeito ou de outro. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, o véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido ou retirado. Quando se converte ao Senhor, o véu é removido ou retirado, como a palavra aqui menciona. Mas observa que no versículo anterior a Bíblia diz que até o dia de hoje o véu está posto sobre o coração de muitas pessoas. Se você parar e fazer uma reflexão, você vai se dar conta que a Bíblia não está falando aqui apenas do véu que alguém coloca sobre a face. E isso foi na época da lei. Porém, a lei foi abolida. A lei se cumpriu em Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. No título da mensagem, a Bíblia vai dizer assim: ou a lei, ou Cristo. Ou seja, se hoje estão em Cristo, e a Bíblia também diz, no Evangelho de Mateus, que quando ele brandou na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, nos dando livre acesso à presença dele, sem que alguém dependa do homem para chegar à presença de Deus. Mas hoje muitas pessoas, elas querem depender de algo, de ver desse ou daquele, fica numa igreja, de outra, à procura de homem, em vez de converter-se a Cristo. Em vez de se arrepender, sabe aquele crente que fica para um lado e para outro, o crente beija-flor? É o tal do crente imundo. O povo fala crente Raimundo, coitado do Raimundo. É o crente imundo, um pé da igreja, outro pé do mundo. Porque está procurando o homem, em vez de se converter e procurar Cristo, fica procurando nos homens aquilo que só em Cristo vai encontrá-lo. Por isso diz daqui, que não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Está bem clara a palavra. E quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando se converte. O que significa? Que aqueles que têm o véu sobre o coração, não é convertido sobre a face ou sobre o coração. Isso aqui não é uma crítica a ninguém não, viu, irmãos? É a Bíblia, do Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do 14. Se você for ver aqui no versículo de número 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por que a Bíblia fala do véu que está posto sobre o coração? Porque até hoje há pessoas que estão vivendo hoje na graça, mas como se estivesse vivendo na lei. Na graça está vivendo os mesmos preceitos que na lei vivia. Está na graça, está debaixo do véu. Está na graça, o véu está sobre o coração, desobedecendo, sendo rebelde, sendo ignorante. Está vivendo na graça e não na lei. Mas na graça está vivendo os mesmos preceitos que na lei vivia. Está na graça e está bebendo coisa da lei. Na graça não pode, na graça é proibido.
Está na lei hoje, está odiando os irmãos na lei, se podia odiar. Na graça tem que amá-lo. Está na graça hoje e está vivendo como a geração passada vivia, sabendo que a lei foi abolida em Cristo. Gálatas 5, repito, ou a lei ou Cristo. É o véu que está sobre o coração. Muitas são as pessoas que elas até estão na presença de Deus, mas está vivendo como a geração passada, ou até pior. Ou seja, o véu sobre o coração, o véu da mágoa, o véu da discórdia, o véu da desobediência, o véu da velha criatura, o véu da mentira, o véu do ódio, o véu do coração rancoroso. Muitas são as pessoas que elas estão na presença de Deus, mas estão vivendo exatamente como a geração do passado, do véu sobre o coração. E a Bíblia diz que aqueles que carregam o véu sobre o coração não é convertido. Em Cristo, o véu é removido. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é removido. Que significa, aonde houver alguém que se diz ser conhecedor da palavra e está andando na rebeldia do coração, na ignorância, como uma velha criatura, não se converteu a Cristo ainda, não conhece a Cristo, pode estar na igreja, não quer dizer que conhece a Cristo. Olha o versículo de número 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quando se fala onde está o Espírito do Senhor, está se falando de obedecer-se a Cristo. Está se falando de obedecer a palavra. Aquele que obedece a palavra, esse tem em si o Espírito de Deus. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de obediência, somos impelidos pelo Espírito Santo de Deus a obedecer a Escritura, a Santa Palavra, porque quem tem o Espírito de Deus, com a Palavra de Deus, concorda. Agora, quem não tem o Espírito de Deus, não só não é convertido, como não vai concordar com a palavra. Veja que muitos hoje, que diz conhecer, não concordam. Não são convertidos, o véu do coração. No versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, veja, não tem que ter véu sobre a cabeça ou sobre o coração. Com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Ou seja, arrancar o véu de sobre a face ou do coração, você passa a contemplar a glória de Deus na sua vida própria. Porque muitas pessoas não conseguem contemplar a glória de Deus. Porque muitas pessoas não conseguem ter intimidade com Deus. Porque muitas pessoas têm dificuldade em obedecer a palavra. Porque muitas pessoas têm dificuldade em entender a palavra simples. Por causa do véu que está no coração ou sobre a face. E a pessoa que tem o véu sobre a face ou no coração, o véu do santuário se rasgou. Se o véu do santuário se rasgou, ele se liberta do véu. Pega o véu, joga na lata do lixo. Se livra do véu, porque é o véu que está te separando da presença de Deus. É o véu que não deixa você ter comunhão com Deus. É o véu que está te levando a tropeçar na vida. É o véu que está tornando o coração de alguém um coração rancoroso. É o véu que escraviza pessoas. É o véu que está levando pessoas a se perder. É o véu que está levando pessoas a se desviarem. São pessoas que não querem abrir mão do véu. Preferem viver na ignorância de que tirar o véu da face ou do coração de seres. Por causa do véu. Mas quando tira o véu, todos nós, com o rosto desvendado, sem o véu no rosto, na face ou no coração, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Mas só pode contemplar a glória se o rosto estiver desvendado ou o coração não tiver véu sobre o rosto nem sobre o coração. Somos transformados de glória em glória. Ou seja, quando você tira o véu, seja da face do coração, você é transformado de glória em glória, diz a palavra de Deus, na sua própria imagem. Ou seja, a pessoa que tira o véu do coração da face, contempla a glória do Senhor e é transformado de glória em glória na imagem do próprio Cristo Jesus. Quem tira o véu, quem está usando um véu,
não pode ser transformado na imagem de Cristo jamais. Continua com a imagem do mundo, as pessoas que usam o véu, seja na face ou no coração. Porque quem usa o véu, a Bíblia diz aqui que não é convertido. Mas quando algum deles se converte ao Senhor, em Cristo o véu é removido. Então quem usa o véu tem a imagem do mundo. Mas quem tira o véu tem a imagem de Cristo Jesus. Para ter a imagem de Cristo tem que arrancar o véu. Do contrário, não pode ser transformado. Se não pode ser transformado, também não pode refletir a imagem de Cristo. Continua refletindo a imagem do mundo, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se alguém quer ser transformado na imagem de Cristo, tem que arrancar o véu do coração ou da face que seja. Porque quem do véu se liberta é transformado na imagem de Cristo. Mas quem permanece com o véu, seja no coração ou na face, permanece tendo em si mesmo a imagem do mundo ainda. Porque quando alguém se converte ao Senhor, o véu é removido em Cristo Jesus. Em Cristo o véu é removido. Mas aquele que se diz estar em Cristo, continua usando o véu, seja na face ou no coração, não se converteu ainda. Nem pode ser transformado na imagem de Cristo. Significa que tem em si a imagem do mundo. O que eu falei no início, e eu vou perguntar a você que está me ouvindo. Qual imagem você está carregando? Aqueles que se libertou do véu, seja do coração ou da face, esse sim, vai sendo transformado de glória em glória, sendo transformado na imagem de Cristo. Qual imagem você tem sido transformado? Que você possa fazer uma análise e se perguntar qual tem sido a imagem na qual você mesmo está sendo transformado. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, nome de Jesus.